E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Ah, Preparei para vocês um conjunto de aulas sobre a introdução ao estudo da química. E nesta segunda aula desse conjunto de aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as propriedades físicas e químicas da matéria e além das propriedades das transformações também físicas e químicas das matérias, uma introdução sobre esse assunto aí. Vocês querem aprender e entender um pouquinho mais sobre isso? Se sim, vem comigo então pra aula. Vamos lá então, pessoal, começar essa aula. Nesta aula a gente vai falar um pouco mais sobre as propriedades da matéria, não só sobre as propriedades da matéria, mas como também as principais transformações que ocorrem na matéria, né? Basicamente, a gente pode dividir as propriedades da matéria em dois grandes grupos de propriedades, vamos dizer assim. Um desses grupos, né, são as propriedades físicas e o outro as propriedades químicas. Qual que é a diferença normalmente entre uma propriedade e outra? Normalmente, as propriedades físicas de qualquer material são as propriedades que vão estar relacionadas normalmente com medidas que não ocorram modificação na composição, vamos dizer assim, química do material. Então, sempre que o material lá tem uma certa propriedade, só que essa propriedade ela não tem a ver com nenhuma mudança de composição, vamos dizer assim, química do material, essa propriedade a gente vai chamar de propriedade física da matéria. Aí existem vários exemplos, né? Como, por exemplo, a coloração que um material exibe, questão de dureza, o estado físico que aquele material se encontra no momento, se ele é um sólido, se ele é um líquido, se ele é um gás. A densidade, por exemplo, que é uma relação, né, entre massa e volume, por exemplo, entre várias outras propriedades que são relacionadas com, vamos dizer assim, com características do material, sem que ocorra nenhuma mudança na composição química desse material. Né? Entendo quando eu falo mudança de composição química, eu falar, por exemplo, de mudar totalmente a fórmula química do composto. Um exemplo, a fórmula química da água é H2O. Se a água apresenta algumas propriedades lá sem que ocorra essa mudança química da fórmula H2O para alguma outra fórmula, vamos dizer assim, a gente vai associar isso normalmente com essas propriedades físicas da matéria, né? Só que também existem as propriedades químicas da matéria, desculpa, que normalmente ela é associada a uma capacidade que aquele material tem de se transformar em outro material. Então, já essa propriedade química já está muito mais relacionada vamos dizer assim, a estrutura daquele material e como que essa estrutura pode se modificar dependendo de ações externas frente a essa estrutura do material. Então, normalmente são propriedades associadas a essa capacidade mesmo que o material tem de se modificar, por exemplo, em termos da sua composição química. Então, por exemplo, o que a gente pode citar aqui de exemplo é a capacidade da gasolina, por exemplo, de ser queimada, né? Então ela tem algumas propriedades químicas que quando em contato, por exemplo, com o gás oxigênio, ela tem uma capacidade química de poder reagir com esse gás oxigênio, ou seja, interagir com ele de uma forma que vai ocorrer uma transformação da composição química dessa gasolina, que essa transformação vai fazer com que libere energia e vai se transformar em outras substâncias, em outros compostos. No caso dessa reação que eu usei como exemplo, que é a reação de combustão da gasolina, os outros compostos que vão ser formados vai ser justamente o gás carbônico, que é o CO2, e água, certo? Que seria uma reação de combustão completa da gasolina, né? Então, no caso, já vocês percebem que as propriedades químicas já está muito mais relacionada com uma tendência de transformação da composição química da matéria. A gasolina tinha lá uma fórmula química específica, ou, por exemplo, uma união lá de compostos que tem fórmulas químicas específicas, e após essa mudança, por exemplo, ela vai se transformar em outro composto. Então, a gasolina tem essa capacidade de, por exemplo, agir como um combustível, que quando queimado vai liberar energia para, por exemplo, fazer um carro se mover. Né, energia que é necessária para fazer o carro se mover. Então, a propriedade química já é relacionada com essa capacidade que o material tem de se transformar.
certo? Quando a gente fala de transformação da matéria, aí a gente já está dizendo da mudança dessas propriedades, né? Então, tipo, se a gente está, por exemplo, falando de uma transformação física da matéria, que também vão existir dois tipos de transformação que são associadas a essas propriedades da matéria física e química. Uma transformação que pode ser transformação do tipo física ou uma transformação da matéria do tipo química. Em ambos os casos, vai acontecer alguma mudança na matéria. Só que depende da forma que ocorre essa mudança, ela pode ser considerada como uma transformação física ou uma transformação química. Vamos então destacar qual que é a diferença entre uma e outra. A transformação química, a física, desculpa, basicamente são mudanças que não alteram, olha aqui, ó, a composição da matéria, ou seja, a composição das substâncias originais. Em outras palavras, qualquer processo que você faça com aquela substância, que no final desse processo tenha alguma mudança, mas não seja uma mudança que alterou a composição daquela substância, a gente vai considerar como uma transformação física. Por exemplo, todos aqueles processos associados à mudança de estado físico da matéria de uma determinada substância química são processos físicos, ou seja, são transformações físicas que estão acontecendo ali. Porque, vamos dar um exemplo aqui com a água. A água, por exemplo, se está ocorrendo um processo de fusão da água, que seria esse processo aqui, ó, de mudar ela do estado físico sólido, que as partículas, vamos dizer assim, as moléculas de água estão interagindo mais fortemente uma com a outra, estão mais próximas uma da outra, e mais organizadas também. Quando se transforma em líquido, por exemplo, que é o processo que a gente chama de fusão, nada mais é que só uma transformação do estado físico da água, que ela era gelo e virou água, virou água líquida. Só que a fórmula química da água, quando ela é gelo ou quando ela é água líquida, não mudou. Então ela continua sendo H2O lá, a fórmula química dela, né? A fórmula molecular da água continua sendo H2O. Então, independente se ela é sólida ou se ela é líquida, ou se, por exemplo, ela se transformou num vapor d'água, numa água gasosa, ainda assim vai ser, vamos dizer assim, água. Então, vocês percebem que num caso como esse, tá alterando o estado físico da água, né? Se transformando em sólido, líquido ou gás, só que não está alterando a composição química dela, certo? Então é bastante importante a gente sempre salientar isso. Existem vários outros processos que ocorrem que também a gente pode considerar como uma transformação física, porque a gente está causando uma modificação naquele material, mas também não está mudando a composição dele. Um exemplo é se a gente pegar, por exemplo, igual eu coloquei aqui nesse desenho aqui, né? Ó, se a gente pegar um papel e rasgar o papel. Vocês concordam comigo que a gente está fazendo uma alteração aqui na matéria? A gente está transformando a matéria de alguma forma porque a gente está dividindo o papel em partes menores. Só que o papel está deixando de ser papel pelo fato da gente, por exemplo, dividir ele em partes menores? A gente rasgar ele, por exemplo? Não. Está ocorrendo uma transformação porque, evidentemente, você está vendo que a matéria está se dividindo ali, você está dividindo ela, por exemplo, quando está rasgando. Porém, vamos dizer assim, a fórmula química relacionada para a composição ali do material que forma o papel não está mudando. Por isso que ele continua sendo papel, mesmo rasgado. Então, basicamente, você só está alterando o formato dele, você está dividindo ele. Então, isso é uma transformação física também, né? Porque não está ocorrendo mudança da composição química do papel. O papel continua sendo papel mesmo rasgado, certo? Um copo, por exemplo, de vidro, quando cai no chão e quebra, a mesma coisa. Ele não vai deixar de ser vidro, ele tem uma certa composição química lá, né? Quando ele forma esse material, o vidro. Entretanto, quando ele cai no chão e quebra, aqueles pedacinhos de vidro ainda vai continuar sendo vidro, só que ele não vai ter a mesma função que tinha antes, pelo formato que ele tinha antes quando era copo, mas ele não deixou de ser vidro, né? Ele continua tendo essa mesma característica. Ou seja, também não teve uma mudança da composição, mesmo ocorrendo essa transformação de o copo virando um monte de caco de vidro, certo? Então, basicamente,
Esses são alguns exemplos, existem vários outros, mas sempre vocês têm em mente que toda vez que vocês forem analisar qualquer coisa que você queira saber, que tipo de transformação é essa? É física ou química? Sempre tenham em mente que a transformação física não altera, olha aqui, ó, não altera a composição das substâncias. Ou seja, qualquer transformação que aquela substância que no início estava lá, ela vai continuar lá. Ela só vai mudar o formato dela, ou o estado físico, qualquer coisa assim, tá bom? O outro processo que a gente pode destacar que é inclusive um processo que a química tá, que vamos dizer assim, a área que a gente está preocupado aqui nesse canal, né? Não que a gente não esteja preocupado com as outras áreas que vão ter sempre correlação com a química, já que a química está preocupada em estudar a matéria como um todo, então ela sempre vai ter uma relação com todas as áreas. Entretanto, as transformações químicas, quando a gente fala, está ocorrendo uma transformação química, o que a gente pode salientar que, tipo, está ocorrendo a transformação química por causa de tal coisa? O que é essa coisa? Porque está alterando, o que está alterando? A composição da matéria. Então, tenha em mente isso, que a transformação física não altera a composição da matéria, ocorre uma transformação sem alterar essa composição. No caso da transformação química, aí é o contrário. É uma transformação que ocorre com mudança, com uma alteração da composição química da matéria. Então, era uma substância no início, aí de alguma forma ela se transformou, aí pode ser, depois eu vou destacar aqui cada uma das formas principais que ela pode ser alterada, ou pelo menos induzida, né, a essa alteração, e aí muda a transformação química dessa matéria totalmente. Então, sei lá, era água no início, aí você induziu ela uma transformação lá e virou outras substâncias. Não é mais H2O, virou agora outra substância. Isso é uma evidência de uma transformação química. A transformação química, normalmente, ela pode ocorrer por influência de vários fatores. Nossa, vários. Desde, tipo, só de você juntar substâncias, e quando você junta essas substâncias, espontaneamente elas vão interagir uma com a outra e já vai ocorrer essa mudança. Como outros fatores externos que podem, vamos dizer assim, é, induzir essa transformação química de uma substância em outra, ou de várias substâncias em outras substâncias. O primeiro que a gente pode destacar é a ação, por exemplo, do calor. É muito comum quando a gente quer fazer uma transformação química, também chamada de reação química, né? Quando a gente quer causar uma reação química, que quando, por exemplo, tem lá uma substância ou várias substâncias interagindo uma com a outra, a gente auxiliar essa transformação química a partir do, por exemplo, da ação do calor. A gente, por exemplo, aquecer lá aquele sistema, né? A gente, sei lá, colocar fogo lá no sistema, alguma coisa que você gere calor para aquele meio e faça com que aquele meio, por exemplo, o sistema aumente a temperatura ali quando ele recebe, né, das vizinhanças esse calor. Então, recebe essa energia, né? Então, basicamente, a gente pode dar um exemplo aqui, uma coisa que é bastante utilizada na indústria, por exemplo, quando a gente quer transformar o calcário por exemplo, em cal viva, né? Que é a cal que a gente costuma utilizar lá. Aquela mesma que se utiliza lá para construção civil e tal. Normalmente, o calcário ele tem uma fórmula química, né? Que é o CaCO3. Então, ele tem uma fórmula química específica que quando esse material, ele, por exemplo, você aquece ele, então você joga, vamos dizer assim, energia nele, você joga calor no sistema que está com esse material, o que ocorre com essa substância, o CaCO3, que é o calcário? Ele vai se decompor, ele vai como se os átomos que estavam ligados ali formando o CaCO3, eles vão se separar, se decompor e virar outras substâncias por ação do calor. Então, normalmente é uma reação que não ocorreria se você não jogasse calor nela, não jogasse energia nela de alguma forma. E ela ocorre pelo fato desse aquecimento. Então, o que acontece? O calcário se transforma em outras duas substâncias quando ele se decompõe. Ele se transforma no óxido de cálcio, que é o que a gente chama de cal viva, né? E, por exemplo, no dióxido de carbono, que a gente chama, o gás carbônico, que a gente está acostumado aí nesses processos de respiração e tudo mais.
certo? Então, essa é uma das influências. Outra que a gente pode destacar aqui é a ação da luz para induzir reações químicas. Ó, eu vou dar um exemplo que é o principal de todos, que já vem na nossa cabeça quando a gente pensa de ação da luz para algum tipo de reação. Por exemplo, a reação de fotossíntese nas plantas. Então, normalmente para a fotossíntese nas plantas ocorrer, vai ter que ter lá, de alguma forma, incidência lá de uma radiação, que, por exemplo, do sol. Então, incidência de uma radiação luminosa ali. E essa ação da luz sobre a planta, sobre partes específicas da planta, por exemplo, ali na clorofila e tal, mas eu não vou entrar nesses detalhes, vai fazer com que, vamos dizer assim, a água e o gás carbônico que tem ali, eles passem por vários processos e uma reação geral, eles se transformem em, por exemplo, em açúcar, a glicose e o gás oxigênio. Então, eram substâncias, o CO2 e água, ou seja, o gás carbônico e a água, e no final virou gás oxigênio e açúcar, e glicose, por exemplo. Vocês percebem então que eram substâncias antes, eram algumas substâncias antes, e depois dessa ação da luz e várias etapas que ocorreram, formou o, o gás oxigênio e a glicose, que são outras moléculas. Então, normalmente, uma coisa que é importante a gente destacar em todas essas reações, em todas essas transformações químicas, é que a propriedade da matéria muda muito, as propriedades químicas e físicas da matéria quando ocorre uma transformação química. Porque a propriedade física e química da matéria está muito relacionada também com essa fórmula química, com a composição química da substância. E se mudou a composição química da substância, por consequência, muda também as propriedades da matéria. Tanto propriedade física quanto química. Outra ação que também pode induzir uma transformação química é o que a gente chama de ação mecânica. Que nada mais eu vou dar um exemplo aqui também do dia a dia, que é uma ação mecânica para fazer uma reação química acontecer. Quando a gente utiliza, por exemplo, o palito de fósforo, o palito de fósforo com a caixinha lá. O que a gente faz normalmente para fazer a cabeça daquele palitinho, né, queimar? A gente raspa ele na caixinha, não é? Então, esse processo, quando a gente raspa o palito na caixinha de fósforo, basicamente esse atrito, como se fosse uma ação mecânica, né, na hora que você raspa, gera uma faísca ali por causa dos materiais que tem na caixinha. Normalmente acho que na caixinha tem, vamos dizer assim, tem fósforo lá, raspas de vidro e entre outros materiais lá que faz com que quando tem esse atrito gere uma faísca. Essa faísca vai fazer com que o material que está na cabeça do palito de fósforo, ele que é, se eu não me engano, clorato de potássio, independente dos nomes, pessoal, eu tô dando só esses nomes para vocês terem como exemplo, mas não se preocupem nesse momento com os compostos que estão reagindo ou se transformando em outros. É mais para vocês entenderem que está ocorrendo esse processo. Então, o composto que tem nessa cabeça do palito de fósforo, que é o clorato de potássio, quando ele recebe essa faísca, ele se transforma em cloreto de potássio e libera o gás oxigênio, que faz com que depois o palito de fósforo comece a entrar em combustão e comece a queimar, já que o oxigênio auxilia nesse processo. O oxigênio que é gerado por essa reação do clorato de potássio virando cloreto de potássio. E essa reação só ocorreu por quê? Porque você gerou esse atrito entre a caixinha e a cabeça do palito do fósforo, certo? Então é uma ação mecânica que fez uma transformação química ocorrer. Outra ação que é bastante comum é a ação pela corrente elétrica. Então, o principal exemplo que eu posso dar para vocês aqui é quando a gente quer, por exemplo, transformar água em gás hidrogênio e gás oxigênio, por exemplo. Não é uma reação que ocorreria espontaneamente. Na verdade, a reação que ocorre espontaneamente, se você juntar as substâncias, é o gás hidrogênio reagir com o gás oxigênio e produzir a água. Essa reação é espontânea. Então, essa reação, se você colocou lá os dois lá, na hora vai ocorrer. Pá.
Só que se você quiser ao contrário, transformar a água e fazer ela se separar e gerar gás de hidrogênio, que é o H2, e o gás oxigênio, que é o O2, já é um processo que ele tem que ser induzido, por exemplo, por corrente elétrica, que é um processo que a gente chama de eletrólise. Quando vocês forem aprender lá em eletroquímica, eu vou comentar mais sobre isso. Mas basicamente esse processo você fornece corrente elétrica para esse sistema que tem água, e a água vai se converter com a por ação dessa corrente elétrica em gás hidrogênio e gás oxigênio, que é o processo de eletrólise da água que a gente chama, certo? E o outro processo, que é vamos dizer assim, o mais comum, que é quando a gente junta substâncias diferentes, essas substâncias interagem, colidem uma com as outras, esse próprio processo de colisão entre elas forma substâncias novas, formam substâncias diferentes. Exemplo, se a gente colocar para reagir ácido clorídrico, HCl, com, por exemplo, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Se a gente colocar os dois para reagir, é uma reação que a gente chama uma reação de ácido-base. A gente juntou essas substâncias, elas reagem espontaneamente quando elas interagem uma com a outra e formam sal mais água. Então formam cloreto de sódio e água. Ou seja, é uma reação que só de você juntar as substâncias ali, elas vão interagir, vão colidir uma com a outra e vai formar novas substâncias. Então essas são as principais formas. Existem outras? Existem, mas essas são as principais que eu posso destacar para fazer a reação química ocorrer. Aí você poderia me perguntar, professor, mas como que eu sei que uma reação química está ocorrendo? Nem sempre é possível a gente, a olho nu, assim, vamos dizer assim, seja visível a gente ver o que está ocorrendo uma transformação química. Mas muitas vezes é comum no dia a dia a gente perceber que está ocorrendo qualquer processo de transformação química pela mudança vamos dizer assim, das propriedades que a gente chama de propriedades organolépticas da substância. Nossa, professor, organolépticas, o que é isso? Normalmente são aquelas propriedades que são associadas aos nossos sentidos. Então, por exemplo, se mudou a coloração lá você tá vendo lá, tinha um material lá e tá começando a mudar a coloração dele. Um exemplo, você tem o portão lá de ferro e com o tempo você tá vendo que ele tá começando a mudar a coloração dele, que era uma, e tá começando a, sei lá, com o tempo ficar mais amarronzado e tal. Normalmente, isso é uma mudança da propriedade organoléptica, que é uma mudança que a gente está percebendo pelos sentidos nossos, né? Por exemplo, seja pela visão, pelo cheiro, né? E aí a gente está percebendo isso. Então, tipo, normalmente, muitas das transformações químicas a gente consegue perceber dessa forma. Mudança de coloração, outro exemplo, os alimentos quando estão estragando, concordam comigo que eles começam a exalar um cheiro diferente? Normalmente também quando tem essa mudança de cheiro, que o alimento tinha um cheiro, e com o tempo ele vai mudando esse cheiro, normalmente está ocorrendo ali um processo de... O alimento está apodrecendo, né? E isso é uma transformação química que está ocorrendo ali no alimento. Entre várias outras formas que a gente pode sentir de alguma forma e associar isso com uma transformação química. É muito comum, inclusive, transformações químicas serem associadas com essas mudanças das propriedades organolépticas do composto, certo? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão das propriedades físicas e químicas e das transformações físicas e químicas dos compostos. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, então, pessoal. Tchau, tchau.